Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Gama, de Geografia, e olha só, neste vídeo a gente vai conversar um pouco, fazer uma revisão sobre o assunto climatologia. A gente já sabe que esse clima vem do estudo do tempo e do clima. Na verdade, a climatologia é um ramo dentro de algo maior, chamado meteorologia, tá? E a climatologia, ela é o estudo, já que você deve se lembrar, logia é estudo, então estudo do clima de um determinado local. Agora, é interessante destacar que existe uma diferença entre os termos tempo e clima. Como assim? O tempo é aquela situação momentânea da atmosfera. Então, quando alguém chega para mim e diz assim, professor Rafael, agora naquele determinado local está chovendo, agora está com tempo ensolarado, a situação agora ali é de um tempo nebuloso. Então, olha só, isso é uma situação apenas, pessoal, momentânea da atmosfera, aquela situação agora. Já o clima é a sucessão habitual do chamado estado de tempo. Então, por exemplo, uma pessoa fica no mínimo uns 30 anos analisando se aquilo ali vai se repetindo de forma corriqueira, ok? Para chegar e dizer, olha, realmente o clima daquele local, daquele país, daquela região ali, daquela cidade, é um clima quente e úmido, por exemplo. Então veja, o clima é a situação bem habitual, é aquilo que é comum, que a gente sabe que vai acontecer. Então não existe uma previsão do clima, porque o clima já foi estudado. É claro que o clima pode mudar, mas ele demora muito tempo dentro da chamada escala geológica. Já o tempo ele muda muito rápido. Então é aquela história que você acorda, de repente o dia está muito ensolarado na tua cidade e quando é à tarde você tem uma pancada de chuva. Então olha como mudou. Então essa situação momentânea de ensolarado com pancada de chuva é o que a gente chama de tempo. E isso que é mais corriqueiro, habitual, a sucessão dos estados de tempo, é o que a gente vai chamar de clima. Segundo ponto para revisão, qual a importância do estudo do clima, do tempo para o cotidiano? Bom, vamos pensar primeiro do lado econômico da coisa. Então uma atividade que é muito dependente de situações do clima, agricultura. Então, claro que a agricultura também depende da questão do solo, do relevo, de N fatores, mas um dos fatores que ela mais vai se preocupar é a questão do clima de um determinado local. Então, ela sabe se vai poder produzir trigo em um determinado local, país, região, de acordo ali com o clima. Então, se for um clima muito quente, vai ficar praticamente inviável a produção de trigo. Já se você tem um clima com as temperaturas mais amenas, o caso do Brasil, o clima é produzido praticamente, o trigo é produzido praticamente na região sul, porque tem um clima mais subtropical. Você pensar em produzir um trigo na região nordeste é bem complicado. Por outro lado, você chega na região nordeste e você tem um clima mais favorável, por exemplo, para a produção de cana-de-açúcar. Para a produção, por exemplo, ali na região sudeste, sobretudo do café, o café já sendo produzido no extremo sul do país, no Rio Grande do Sul, com a possibilidade de geada, já fica extremamente complicada a sua produção. Então veja como a agricultura, que é até uma atividade de destaque no nosso país, com exportação de produtos, como a soja, entre outros, está muito vinculada a essa questão do tipo de clima. Além disso, outra atividade econômica que a gente pode pensar aqui é a questão do turismo. Então, para você saber qual é a melhor época para visitar uma determinada cidade, uma região, se você é um guia turístico, se você trabalha com uma companhia aérea, para saber, olha, eu vou cobrar mais caro, por exemplo, a passagem nessa época, mais barato nessa época aqui. Por quê? Não, porque nessa época aqui é mais quente em determinado local, então as pessoas visitam mais, porque ali é uma cidade com praia, por exemplo, com o litoral. Ah, já nessa época aqui é mais frio, então as pessoas não procuram muito. Então, para saber o que é alta estação, baixa estação em relação ao turismo. Então veja como até coisas do dia a dia da gente. Eu estava dando o exemplo que muitas vezes você viaja, né, para outros países ou mesmo outras regiões dentro do país, até dentro mesmo do teu estado, e você pode pegar aquela previsão ali do tempo, né, para aquele dia, para saber se é melhor você visitar um determinado local de manhã ou à tarde. Eu mesmo já fiz isso várias vezes, tá? Em determinada ocasião, identifiquei que, olha, de manhã vai ser chuvoso, onde eu queria visitar. E à tarde já ia aparecer o sol, ia ser ensolarado. Aí eu peguei e disse, pronto, para as fotos ficarem melhores, eu vou visitar então isso aqui, já que era um cenário de paisagem natural, ao ar livre, então eu fui para um ambiente fechado pela manhã, estava chovendo mesmo, e à tarde eu visitei esse parque nacional e realmente deu muito certo. Ficou ensolarado e as fotos ficaram ótimas. Ou seja, desde uma coisa banal do dia a dia,
no seu passeio ali, na sua atividade turística, na sua viagem, até questões econômicas mais sérias, mais complexas, como a agricultura, o turismo. Isso vai depender muito da questão do tempo e do clima de um determinado local. Bom, a gente vai lembrar agora das camadas da atmosfera. A mais importante é a chamada troposfera, que é a primeira, próxima à superfície terrestre. É a camada que a humanidade vive. Então são os primeiros 10 a 12 quilômetros aproximadamente de altitude. É nessa camada, a troposfera, que nós encontramos a maioria dos fenômenos, desde um tornado, um furacão, as chuvas, a questão da geada, neve. Tudo isso acontece, em sua ampla maioria, nesses primeiros 10 a 12 quilômetros. E como a humanidade vive nessa camada, ela será sempre a mais importante para a gente. Outra camada que vem logo na sequência, chamada estratosfera, na qual a gente encontra a chamada camada de ozônio, que protege a humanidade contra aquele excesso de radiação ultravioleta. Ela é importante, mas em excesso pode fazer mal. Pode trazer ali, por exemplo, problemas da visão também, câncer de pele, entre outros. Lembrar que a próxima camada é a chamada mesosfera, depois a gente tem a termosfera, e aí a mais externa, faz sentido, né? A chamada exosfera. E aí fica sempre aquela dica dessas camadas, as mais importantes praticamente, troposfera a primeira e a segunda a estratosfera pela presença da camada de ozônio, ok? E agora a gente vai trabalhar um pouco essa questão da diferença, gente, entre os fatores e elementos do clima. Como assim, professor? Qual é a diferença? Os fatores influenciam os elementos. Então, só para a gente lembrar de cara, quais são os principais fatores? Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade. Quais são os principais elementos? Temperatura, pressão atmosférica, chuva, umidade e ventos. Então a minha dica, quem influencia quem? É, por exemplo, a altitude que influencia a temperatura ou é a temperatura que influencia a altitude? Faça essa pergunta para você. Então vamos lá, de novo. É a altitude que influencia a temperatura ou a temperatura que influencia a altitude? Resposta, é a altitude, professor, que gera influência em relação à temperatura. Então, se a altitude gera essa influência, a altitude vai ser fator, temperatura será elemento. Dá o exemplo dessa influência, professor. Simples. À medida que você sobe uma montanha, você está aumentando a altitude. Aumentou a altitude, o fator altitude, você terá a diminuição de dois elementos. Quais são eles? O primeiro, a queda, a diminuição da temperatura atmosférica e a diminuição também da pressão atmosférica. Então veja, aquele que influencia é o fator, aquele que é influenciado é o chamado elemento. Ok? Bom, e aí só para a gente fechar, vamos lembrar que a latitude é a distância em graus a partir da linha do Equador para qualquer ponto na superfície terrestre. A gente sabe que a menor latitude é próxima à linha do Equador, 0 grau ali, e a gente tem o máximo de latitude nos dois polos, o polo norte com 90 graus e o polo sul também com 90 graus. Então, aumentar a latitude, pessoal, é você sair da linha do Equador do zero e ir para os dois polos, concordam? À medida que você aumenta a latitude, ou seja, vai do Equador para os polos, a temperatura, que é o elemento, tende também a diminuir. E a questão da maritimidade e continentalidade? Fácil. Maritimidade, proximidade com o litoral. Continentalidade é aquela cidade, aquela região que está mais dentro do continente. Qual é a principal influência que isso traz na questão da amplitude térmica diária? Você se lembra? A amplitude térmica é a diferença, no caso a diária, entre a temperatura máxima e a mínima. Ou seja, uma cidade no litoral tem uma amplitude térmica diária menor do que uma cidade que esteja localizada ou que está localizada bem afastada do litoral, ou seja, bem dentro do continente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.